pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, escravidão no Brasil. Como que acontecia lá na África? Já ouviu aquela frase que os africanos escravizavam outros africanos? Será que ela é verdadeira? Nós vamos entender isso na primeira questão. Na segunda questão, a gente vai entender como que funcionava a escravidão no Brasil, partindo de uma palavra que é fundamental, negociação. E no terceiro momento, a gente vai entender como que essa escravidão acaba no Brasil e quais foram os principais protagonistas desse movimento. Vamos lá? Começo de conversa. É verdade que os africanos escravizavam outros africanos e aí os portugueses pegavam esses escravizados e traziam para o Brasil depois que eles começaram a colonizar a gente a partir de 1500? Não necessariamente. Por quê? Não necessariamente os africanos tinham essa ideia de África que hoje a gente tem. Então, dizer que eles sentiam-se africanos e escravizavam pessoas que eles entendiam ser do mesmo povo, mesma cultura que eles, é errado. Eles entendiam-se como diferentes etnias, assim como as etnias indígenas aqui no Brasil eram muito diferentes, inclusive rivalizavam entre si. Na África, eles tinham muito mais a noção de etnia, de cultura regional, de sociedade, do que necessariamente essa ideia continental ou de nação mesmo. Então, eles passam a se enxergar como rivais, e aí a escravidão na África acontece muito em função da guerra. Muitos africanos, então, utilizando o termo africano hoje, claro, nós entendemos hoje a África como um continente, na época eles não entendiam. Mas então eles pegavam esses africanos de outras tribos e aí traziam para suas tribos como prisioneiros de guerra. Então a principal questão é que eles não viam necessariamente no primeiro momento essa escravidão no sentido de um comércio. Você estava numa determinada tribo, você foi pego na guerra, você se tornou prisioneiro. E lembrem que desde a antiguidade isso é muito comum, né? O prisioneiro de guerra se tornar escravo é extremamente comum desde a antiguidade na história da humanidade. Na África isso se mantinha. Só que aí vem os muçulmanos, eles começam a colonizar ali, se manter na parte norte da África, como vocês bem sabem, e eles começam a ver nisso a chance de fazer um comércio. Só que daí vem os portugueses, eles começam a se relacionar com os africanos, com os reis das civilizações que tinham lá, dos grandes reinos, e aí eles começam a ver nisso uma chance grande, interessante, de estabelecer um comércio, que daí vai ser transcontinental. Eles vão levar esses africanos para o resto do mundo todo, eles vão trazer em grande quantidade para o Brasil, isso é evidente, mas não é só para o Brasil que eles trazem os africanos. E eles vão começar, então, a usar isso que acontecia já na África, vão ampliar e aí vão começar a trocar com os, então, africanos, né, como nós os chamamos, com essas diferentes etnias da África, eles vão começar a trocar esses escravos com o que era interessante para eles, pólvora, arma, enfim. E aí eles ficam normalmente presos à costa da África, eles ficam no litoral, eles não entram muito justamente para que eles não se metam nesses conflitos entre etnias. E os portugueses vão ampliar, né, esse comércio que já tinha começado lá com os muçulmanos e vão fazer disso a maior fonte de renda de Portugal, como a gente sabe. Inclusive, os africanos são trazidos para o Brasil porque a mão de obra dos indígenas não dá muito certo, porque os indígenas tinham uma outra perspectiva de vida, eles não aceitam esse tipo de trabalho sistemático na agricultura, muitos morrem dizimados pelas doenças, muitos tentam fugir, enfim, acaba não funcionando. Em outro vídeo a gente fala só sobre a questão dos indígenas. Mas como eles precisavam no Brasil de mão de obra escrava, de alguém, eles trazem os africanos para fazer isso, porque eles precisavam para fazer a lógica do plantation, do latifúndio, né, que eram grandes extensões de terra onde eles iam plantar o primeiro produto econômico do Brasil, que era a cana-de-açúcar. Eles precisavam dessa mão de obra escrava e os africanos já tinham um contato maior com esse tipo de trabalho sistemático na agricultura, com a cana-de-açúcar. Por isso, eles foram trazidos para o Brasil e muito utilizados. Até lá, 1888, quando finalmente a escravidão vai acabar no Brasil com a Lei Áurea. Outra questão, gente, é que a escravidão, num primeiro momento, ela não se dá por conta da raça. Hoje nós temos essa perspectiva de que só existe uma raça, que é a raça humana. Mas no século XIX surge a ideia de diferentes raças. A raça negra, a raça branca. Falei raça negra, já passaram na banda, né? Mas a questão é que até ontem ainda se tinha essa ideia de raças. E essas diferentes raças que foram escravizadas, num primeiro momento, não foram escravizadas necessariamente pela cor da pele,
Porque normalmente as pessoas acham que o racismo existia desde essa época e em função desse racismo é que as pessoas eram escravizadas. Ah, o africano ele era escravizado por ser negro. Não necessariamente. Então, num primeiro momento, como a gente já viu agora há pouco, a escravidão acontecia basicamente pela lógica da guerra. Ou os caras começaram a escravizar em função do comércio. Mas não era porque eles eram negros, necessariamente. Os portugueses chegaram lá, vocês são negros, então agora a gente vai escravizar vocês, porque nós somos racistas e achamos que vocês merecem ser escravizados. Claro que a gente tem que entender que os europeus, de maneira geral, sempre se sentiram superiores. Lá, os gregos chamando todo mundo de bárbaro, todo mundo que não é grego, todo mundo que não fala o grego, que não tem a cultura grega. Os romanos igualmente com relação ao latim. Então não é uma coisa super desse tempo, necessariamente, essa superioridade europeia. Mas não foi ela necessariamente, tô falando necessariamente pra vocês entenderem que a gente tem que ter cuidado ao usar os termos, né? Não é só isso. Não é necessariamente essa superioridade europeia que fez com que eles escravizassem os africanos. Não foi por conta de serem apenas africanos, somente africanos, né? Por eles serem negros. Não, porque era um comércio interessante, eles estavam se escravizando entre si, como a gente já tinha visto, mesmo não tendo essa noção de África, eles se viam como diferentes etnias e se escravizavam. Os portugueses chegam lá, veem nisso uma oportunidade. Depois é que surge no Brasil, vou falar o caso do Brasil, que tem a ver com a gente, depois é que surge no Brasil essa ideia de racismo associada aos negros. Por quê? À medida que a escravidão vai acabando, a gente já vai entender por que ela vai chegar ao fim. Aí sim, eles vão começar a entender que a escravidão é um estigma, é uma coisa ruim, é símbolo do atraso do Brasil. Então a gente ficou se aproveitando da escravidão até quando pôde, e aí quando já não dava mais, a galera no Brasil começou a dar uma de, nunca nem vi, né? Nem sei o que é escravidão, né? Queremos esquecer e apagar. Tanto que eles queriam mandar os africanos de volta, os negros todos de volta pra África, né? Agora, libertos, vão mandar essa galera de volta pra branquear o Brasil, porque no século XIX surgem teorias de branqueamento. Literalmente, gente, eles trazem os migrantes pro Brasil, não só pela questão da mão de obra livre também, mas muito em função de branquear o Brasil, porque a miscigenação era sinônimo de atraso para um país, para alguém que queria se tornar país, né? O Brasil queria ser um país, uma nação. Então a gente precisava se livrar desse atraso que era a escravidão. E aí sim, os escravos, que eram em sua maioria negros e pardos, começaram a ser associados com esse passado que se queria superar. A escravidão é ruim, não queremos mais ela. Foi muito útil até ontem, mas agora a gente vai fazer de conta que não viu, nunca existiu. Então a gente simplesmente marginaliza esses negros e pardos e faz de conta que isso nunca existiu. E a partir desse momento, a gente vai começar a associar essa galera com algo ruim. E aí que surge essa lógica do racismo. Não tem como a gente precisar o ano, o momento exato que isso aconteceu. Mas é muito em função do fim da escravidão que o racismo com relação aos negros começa a se tornar forte no Brasil, porque aí eles são símbolo de um passado atrasado, de uma incivilidade, de uma desordem, daquilo que não é bom, não é positivo para aquele novo momento que o Brasil quer viver. E aí eles começam a associar o negro com a inferioridade, coisas ruins, infelizmente, e até hoje a gente tá tentando se livrar desse ranço que é esse racismo tão impregnado no Brasil, infelizmente, e que é tão terrível, tão horrível e que tem que ser superado. Agora vamos para a segunda questão. Quando a gente fala em escravidão, o que a gente tem que ter em mente? Eu acho que a palavra-chave para entender a escravidão no Brasil é negociação. A gente tem que acabar de vez com a ideia de que os escravos eram passivos e só submissos, aceitavam tudo super de boa, e que os senhores eram só carrascos, malditos, que só usavam da violência o tempo inteiro. Nem um extremo, nem outro. Por quê? Os escravos, eles eram agentes, eles eram protagonistas, eram pessoas que resistiam, né, a essa condição péssima que eles tinham, cada vez mais, com cada vez formas mais organizadas, sistematizadas, como é, por exemplo, o quilombo. Mas eles estão sempre, desde o início, resistindo, né? Claro que eles tinham uma noção, gente, do que era legítimo. Eles tinham um limite aceitável dentro da escravidão. Nem todo movimento dos escravos era para acabar com a escravidão, mas podia ser para buscar melhores condições dentro do próprio sistema da escravidão. Porque eles aceitavam dentro de certos limites. Eu já volto nessa questão. Mas a primeira questão que a gente tem que entender dessa parte é pensar que eles negociavam e eles agiam para se posicionarem melhor nessa condição que eles tinham. Por que negociação? Porque se o senhor só usasse da violência o tempo inteiro e de maneira muito forte, muito incisiva, isso faria com que ele
perdesse a propriedade dele, né? Vamos entender que nessa época o escravo é uma propriedade, é um objeto, infelizmente. Nesse sentido, se o escravo, sei lá, acaba morrendo porque o senhor usou a força em excesso, quem vai ter prejuízo é o senhor. Então eles não eram apenas terríveis, carrascos. Claro, gente, que a escravidão era terrível, eles usavam da violência. O próprio fato de você tirar a liberdade de alguém já é terrível. Ninguém tá dizendo que a escravidão não era terrível, mas a gente tá pensando pura e friamente a questão do interesse do senhor. Ele não era burro de usar a violência em extremo. Então ele também usava da negociação. E o escravo utilizava o que ele tinha como recurso para negociar melhores condições ou ia até, se for possível, lutar para se tornar livre, né? Não era necessariamente o primeiro interesse ali, ou talvez aquilo que pudesse ser mais óbvio de se conseguir, mais possível no primeiro momento, mas eles estavam buscando essas questões, eles estavam resistindo e negociando, né? Para poder justamente se manter nessa situação que era tão terrível. Então, tanto um lado quanto o outro tinham que negociar. Tá, e como que se dava, então, essa negociação? Primeiro que a gente tem que entender que a escravidão também tinha hierarquia. Então você podia ser a mulher que trabalhava lá como ama de leite dentro da casa grande, você podia ser uma escrava, um escravo de ganho que ia pra cidade vender doces, enfim, trabalhar em questões mais urbanas, ou podia ser a pessoa que ia estar lá na lavoura se ferrando. Não que os outros também não se ferrassem, né? Mas tinham trabalhos mais duros, talvez, ou que exigissem coisas diferentes, que podiam ser interesse de uns e de outros não. Então, eles também podiam ter certos benefícios mais que outros. Por exemplo, benefício, claro que entre aspas, né? A gente tá pensando na escravidão. Mas, assim, regalias, digamos assim, pensando nas condições que eles tinham. Então, eles poderiam pedir, negociar, aliás, com o seu senhor, condições de ter uma família, estabelecer essa família, concordar com o senhor lá que a família não vai ser vendida. Inclusive, eu falei pra vocês agora há pouco que eles tinham limites do que eles consideravam justo. Se a família, por exemplo, fosse vendida, os escravos podiam se revoltar. Isso acontecia muito, né? Quando eles eram separados, eles se revoltavam. E os senhores sabiam disso, então eles acabavam estimulando essa formação da família, para que não houvessem revoltas, rebeliões, e também, gente, porque eles tinham interesse de que o escravo se mantivesse preso a alguma coisa. Para ele não fugir tão facilmente, se ele tem uma família, ele vai ficar mais preso a um determinado lugar, aquela fazenda. Enfim, então, os senhores utilizavam desses recursos também para conseguir manter os escravos ali, porque eles eram maioria, gente. Se eles quisessem, eles tinham tocado horror. A galera sempre fica se questionando, né? Mas, meu Deus, eles eram maioria, por que eles não fizeram nada antes? Eles sempre estavam se organizando, só que, como eu falei pra vocês, mais pro final do século XVIII e XIX ali, que eles vão realmente começar a lutar contra a escravidão. Num primeiro momento, eles resistem muito mais por questões mais específicas. Por exemplo, nós temos a Revolta dos Malês no período das regências, onde eles lutam pelo direito de exercerem a sua religião, que é a dos muçulmanos, o islamismo. Então, são questões mais pontuais. Mas pro final do século XIX, aí sim eles vão se organizar, porque a própria escravidão tá entrando em decadência, já não funciona mais, ela tá com prazo decretado, prazo de fim decretado, e aí eles mesmos vão começar a se organizar para que acabe a instituição escravidão. Mas até então, eles se organizam de maneiras diferentes, resistindo, fugindo, trabalhando devagar, o que é muito interessante, né? Como que se dá essa resistência? Eles podem resistir fugindo, usando da violência, mas eles também podem reduzir o ritmo de trabalho. Eles podem dizer pro senhor que eles vão fazer uma magia louca lá, e eles realmente tinham conhecimento de uma erva, eles colocam lá na comida do senhor uma erva, ele passa mal e ele passa a acreditar que realmente tem alguma coisa aí. Até porque, lembrando que a religião dos africanos sempre foi vista com esse olhar muito estereotipado, né? De, coisa do diabo, não sei o quê. Infelizmente, até hoje, a sociedade vê assim, infelizmente, né? Porque a gente sempre vê o outro como estranho, tudo que é de ruim, né? Tudo do diabo, né? Do outro é do diabo. Mas isso era muito presente naquele tempo. E eles também utilizavam isso como uma artimanha. Putz, os caras estão achando que a gente realmente é do mal, vai fazer umas maracutá, então vamos fazer eles acharem que é. E aí eu ameaço eles e digo, se você não deixar eu fazer o meu culto religioso, as minhas danças, exercer a minha cultura, ter a minha família, enfim, se você não deixar, a gente vai ter sérios problemas aí.
E essa questão da diminuição do ritmo de trabalho é muito interessante porque na hora da colheita lá, os escravos se juntam numa fazenda e dizem que não vão trabalhar, ou vão trabalhar muito devagar. Claro que isso vai prejudicar o senhor. Então é necessário ter essa negociação, e por isso que eu falei que ela é uma palavra importantíssima. Porque não dá para o poder apenas vir de cima para baixo e as pessoas aceitarem. A gente tem que também desconstruir essa ideia de que existe um poder soberano e ninguém resiste, todo mundo aceita, lindo e maravilhoso. Não, todo poder, gente, gera resistência. Toda dominação gera algum tipo de resistência. Isso acontecia com os escravos aqui no Brasil também. Eles achavam uma série de formas de resistir, como essas que eu falei pra vocês. Por isso que a negociação era tão importante, tanto para um quanto para outro, tanto para o senhor quanto para o escravo. É muito importante a gente entender isso para desmistificar essa ideia de que eles eram tadinhos, que eles não pensavam, de que eles não eram agentes. Muito pelo contrário, eles eram extremamente inteligentes na maneira como eles articulavam as questões e só não acabaram com a escravidão antes porque eles ainda entendiam como legítima em certa medida. E o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pensar uma questão específica aqui. Conforme a escravidão vai acabando no Brasil, vai entrando em decadência, vai falindo, digamos assim, os escravos vão começar a se articular mais, como eu falei antes. Um exemplo muito pontual é que a partir de 1850, finalmente o tráfico acaba no Brasil. Tem uma lei que é anterior de 1831, mas na prática vai acabar só em 1850 esse tráfico que vem da África. Aí vai começar um outro tipo de tráfico, que é o tráfico interprovincial. O que é isso? É um tráfico entre as províncias, porque nessa época, gente, o Brasil não era dividido em estados como são hoje, mas em províncias. Muito parecido, né, a divisão do território, mas a gente chamava de província. Nessa época, então, eles começam a pegar a galera que tá lá no Nordeste, porque daí muda-se o eixo, né, da cana-de-açúcar pro café. Daí eles vêm mais pro Sudeste. E eles começam a trazer essa galera mais do Nordeste pro Sudeste. E isso vai gerar um monte de revoltas, porque a galera tá insatisfeita. Esses escravos começam a perceber que não é legítimo tirar eles do lugar onde eles estão, da família, das raízes, né? Eles já criam um certo laço com aquele lugar. Então é preciso que se respeite essa relação que se estabeleceu entre o escravo e aquele lugar onde ele está. Outra questão também é que eles podiam ser libertos através dos testamentos. Muita gente, quando morria, muitos senhores, muitas senhoras, deixavam seus escravos livres, ou mesmo em vida, davam essa liberdade. Se isso fosse questionado, eles também iam considerar a escravidão injusta e ilegítima. O Chalub vai falar bastante disso nos livros dele, sobre a escravidão, pensando justamente que tem muitos casos que ele vai analisar de escravas e escravos que vão dizer, não, eu não vou sair daqui, eu não vou fazer isso, e vão começar a entrar na justiça, inclusive, vão ter o respaldo já da justiça para dizer que não vão fazer isso ou aquilo porque é ilegítimo. Então olha que interessante, mais pro final do século eles vão realmente começar a enxergar na justiça, na lei, a possibilidade de recorrer contra aquilo que eles achavam que era injusto. Nem tudo era visto como injusto, mas quando eles se sentiam injustiçados, quando eles entendiam que era ilegítimo aquilo que estava sendo feito com relação a eles, aí sim, eles recorriam à justiça, né? A sedução da ordem do Velasco lá do livro dele. Então é muito interessante pensar isso, que a escravidão começa funcionando de maneira que faz com que esses escravos, em certa medida, não façam uma rebelião geral e acabem com a própria instituição escravidão, mas a longo prazo isso vai acontecendo. Outra questão, gente, é que nessa época no Brasil, desde que existe escravidão no Brasil, a partir da colonização, eles morrem de medo de uma possível rebelião escrava. Tem um caso no Haiti que eles vão fazer, depois que acontece a Revolução Francesa, eles vão fazer no Haiti uma revolução também, uma rebelião de escravos, vão tomar o poder e vão instituir um presidente negro, ex-escravo, né, descendente de escravos, aliás. Então, eles vão olhar pro Haiti, né, que era São Domingos na época, e vão morrer de medo que isso aconteça no Brasil também, porque eles sabem que os escravos, eles podem se articular, tanto que os senhores, eles tentavam impedir essa articulação, essa conversa, né, essa troca muito intensa entre eles, grandes aglomerações de gente, para tentar evitar uma rebelião. E com medo dessa possível rebelião escrava é que os senhores vão cada vez mais negociando, né? Outra questão também é que com o passar do tempo lá no século XIX, a justiça já
muda de figura. O Estado já não quer mais agir como capitão do mato. Então, os policiais que antes faziam o trabalho de ficar capturando escravo fugido, agora já não vão mais fazer isso. Isso também vai deslegitimar, de certa forma, a escravidão. Ainda temos também a questão dos açoites. A partir de 1850, fica cada vez mais difícil o senhor ter o controle sobre o seu escravo, porque eles utilizavam muito da violência, né, a gente sabe, para dominar, para controlar esses escravos. Não usavam em extremo, porque senão o escravo podia morrer, mas eles eram extremamente violentos, tanto quanto possível. Aí, quando eles já não podem mais ficar açoitando os seus escravos de maneira exagerada, ou quando eles têm que levar os escravos para serem açoitados pelo Estado, porque daí eles vão ter as prisões lá no Rio de Janeiro, por exemplo, onde está o centro do Brasil nesse momento, né, o centro político, a efervescência, eles vão levar para as prisões para os escravos serem punidos pelo Estado. Então, quando o Estado meio que desautoriza ou tira essa função dos senhores e limita esse poder excessivo, violento sobre os escravos, a escravidão também está fadada ao fim. Então, tem uma série de fatores que vão fazendo a escravidão cada vez se tornando menos possível. Tem a influência da Inglaterra também, que quer trabalhadores livres para comprar. Tem o mundo inteiro que já não vê mais a escravidão necessariamente com bons olhos, ainda que por debaixo dos panos a maior parte da galera achasse maravilhoso. No Brasil, gente, até o final ali da escravidão sempre se achou muito proveitoso. Tinha muita gente que defendia o contrário, mas a maior parte dos políticos do Brasil demoraram muito a aceitar o fim da escravidão, porque num primeiro momento era super aceitável entre todo mundo. A gente tem que entender também aquele contexto. Pra época era normal, era tranquilo. Não tô dizendo que é uma maneira de a gente justificar o que eles fizeram, não é isso. Mas a gente não pode cometer o anacronismo de olhar aquele tempo com os nossos olhos. A gente tem que entender qual que era aquele contexto. Naquela época, os europeus eram superiores e o resto do mundo não era, no século XIX principalmente. Então a gente tem que pensar que eles utilizam esses discursos, e talvez muitos deles realmente acreditassem nesses discursos de inferiorização dos africanos, dos asiáticos, dos negros, dos indígenas, enfim, para justamente justificar esse domínio sobre eles, né? A religião deles como ruim, para levar a religião católica, catequizá-los, enfim, esses discursos acabavam legitimando a ação que eles tinham sobre essa galera toda. E era fruto da época deles. Com o tempo isso foi se tornando obsoleto, atrasado, retrógrado e imoral. Aí tem uma série de discussões que vão acontecendo com o passar do tempo que vão fazendo a escravidão também se tornar imoral aqui no Brasil. Mas no primeiro momento ela era super justificada e aceita pela questão do próprio tempo, como a gente acabou de entender. E agora, para finalizar, como que a escravidão finalmente acaba no Brasil? A gente acabou de entender que tem uma série de fatores que vão fazer com que a escravidão se torne cada vez menos possível no Brasil. Tem várias leis também, se vocês forem estudar, né? A lei do ventre livre, do sexagenário, que eram mais leis para tentar amenizar um pouco, né, essa tensão que existia. Mas o que eu gostaria de realmente chamar a atenção é o fato de que foram os escravos que se movimentaram em torno da abolição, para que a abolição pudesse acontecer. A gente tem muito essa imagem da Princesa Isabel como a grande personalidade. É interessante porque uma mulher agindo, ela era realmente defensora da abolição, ela era uma mulher inteligente e super decidida para os padrões da época ali, ela atuava, era ok, personalidade super legal. Só que não é ela o ápice da abolição, não é ela o verdadeiro agente que vai fazer essa abolição acontecer. A gente tem que pensar os escravos como agentes que fazem a escravidão acabar no Brasil. Tem algumas imagens da abolição, como essas daqui. Revelam apenas homens brancos comemorando a abolição, que é muito louco, né? Eu imagino que se alguém vai ficar feliz com a abolição da escravidão, são os escravos. Mas a gente não percebe praticamente eles nas imagens da época, o que revela que sempre se associa ao homem branco, com raras exceções ali a Princesa Isabel, a abolição da escravidão. Então, até nesse momento do fim da escravidão, se tira o protagonismo do africano, do negro, do escravo. Por quê? É o branco que uma hora decide que quer ser bonzinho e acabar com essa condição terrível. O branco de uma hora para outra se tornou humano e começou a entender que o negro também era humano, que o escravo também era humano.
E não é assim que acontece necessariamente. O mundo muda, claro que muda. A industrialização tá chegando no mundo, os ideais e valores são outros, a própria lógica da religiosidade vai mudando em certa medida, ok. Mas os escravos, eles vão se organizando e vão lutando cada vez mais, como a gente viu agora há pouco, para que a escravidão finalmente acabe. Um exemplo grande disso é a formação de quilombos. Mas lá pro final do século, gente, os caras estão formando quilombos de tudo que é lado e nem a polícia mais está dando conta de segurá-los. Um exemplo muito claro disso é um quilombo que tinha, aliás, né, no Leblon. Ou seja, na cara do governo, na cara do império. E ninguém tava fazendo mais nada, porque eles já não conseguiam mais segurar isso. O Dom Pedro II ficava ali, né, em cima do muro, não dava conta de decidir o que ia fazer, tanto que isso vai prejudicar também a imagem dele, e depois vão fazer já, na sequência da abolição, vão fazer a proclamação da República em 89, justamente porque ele não decide o que vai fazer. Já a Princesa Isabel decide, toma partido, vai lá e faz o negócio. Outra questão que eu não sei se vocês sabem, mas a Princesa Isabel tinha feito um fundo de emancipação. Ela pensava em ajudar esses escravos agora libertos a ter dinheiro pra, sei lá, começar a vida, né? Só que não rola, porque daí quando acontece a proclamação da República em 89, eles usam esse fundo para outras coisas. E aí os escravos, eles são libertos, mas sem nenhuma condição de se estabelecer na sociedade. Porque daí vem aquela questão do racismo que a gente viu antes, eles são associados ao atraso, então ninguém quer dar trabalho para eles vão ser marginalizados, vão ter que literalmente ir para as margens da sociedade, para os morros, para as favelas, vão criar as favelas, justamente porque ninguém mais quer a mão de obra deles tal qual era antes, né? Ou como é a nova forma do trabalho livre ali, ou como se vê o imigrante. Esse ex-escravo vai ser marginalizado totalmente na sociedade. E outra questão pra gente pensar por que a escravidão cada vez mais vai deixando de existir no Brasil é a própria Guerra do Paraguai. Os escravos voltam na Guerra do Paraguai com a ideia de liberdade, de república. Eles começam a entender, junto com os soldados do exército todo que vai lutar lá na Guerra do Paraguai, que inclusive vai destruir o Paraguai, né? Mas enfim, isso deixa pra outro vídeo. Eles vão vir com a ideia de que eles têm que ser livres, eles voltam, eles ganham liberdade, né? Inclusive é muito interessante que eles ganham botas para utilizar na guerra. E o escravo mesmo não andava descalço, inclusive era um fator de distinção. Vocês sabem que a roupa, a vestimenta, a indumentária sempre foi fator de distinção na sociedade. E os escravos não usavam calçados. E aí quando eles chegam, como o pé deles já é calejado, né? Muitos deles, inclusive, já não conseguem usar a bota, eles deixam pendurado no pescoço pra mostrar que eles eram livres. Aquilo lá era pra eles sinônimo de liberdade. Só que daí eles chegam e aí percebem que a família, os amigos, enfim, as pessoas que eles conhecem e que fazem parte do mesmo grupo que eles ainda estão presos à escravidão. E isso também vai ser, digamos assim, um combustível que vai fazer a abolição acontecer, junto com tudo aquilo que a gente viu, né? A imprensa também vai auxiliar, temos os abolicionistas, sim, eles têm o seu valor e importância. Na política também eles vão começar a debater essas questões, muito com interesses econômicos, mas sim, existe um debate, só que sempre lembrem, os protagonistas da abolição são os escravos, assim como eles também eram protagonistas na resistência e lutavam sempre por melhores condições, sejam elas quais fossem na época. E sim, né, eles eram pessoas, ainda que a escravidão tentasse tirar deles da humanidade, sim, eles tentavam resistir. Eu acho que isso é fantástico, né? Quando a gente pensa em resistência, a gente pensa em luta, em tentativa de lutar contra aquilo que se considera ruim, ilegítimo, errado. É importante a gente pensar nisso. Então, sempre pense a escravidão a partir desses termos que a gente viu,